Fala pessoal, Luiz Martins falando com você, retornando agora 2022, novos rumos, novas metas e quem sabe esse ano aí, né, vamos voltar ao normal, ao que a gente tinha antes em treinos, atividade física e tudo, certo? Feliz ano novo para vocês aí. E esse ano a gente já começa, né, falando do meu xodó, o treino master, né, falando da minha faixa etária para mais, o pessoal que começa a treinar ou que era atleta de alguma outra modalidade e começa a treinar com algum cunho competitivo, né, e ainda pensa, mesmo que não compita, pensa em performance, melhorar um pouquinho o seu ritmo, seu rendimento, os seus resultados, independente do esporte que faça, tá? Como é que a gente faz? Eu vou fazer uma série de vídeos para vocês aqui falando sobre o treinamento Masters, um tópico que a gente já passou um texto no Instagram e agora a gente está fazendo por vídeo, né? Alguns tópicos que vai ajudar você, atleta Master, você, treinador de atleta Master, que queira desenvolver e melhorar a performance sua ou dos seus atletas, certo? Então, primeiro uma introdução ao treinamento Master, né? Atleta Master, normalmente, para a maioria dos esportes, acima de 35 anos, a gente já está classificando como atleta Master, né? No CrossFit, a gente considera, existe a categoria 35+, mas ainda o pessoal está no ritmo, dependendo da região, está no ritmo de elite, ainda competindo pau a pau com o pessoal. Mas, né, os 40+, já está classificado aí também como atleta Master, mas a partir, né, em termos de competições, de categorias, 35 no CrossFit, 30+ alguns esportes, mas 35, hoje o esporte está com uma longevidade muito boa aí, né, temos atletas em alto rendimento com idades até 40 anos, com bons resultados, né? Então normalmente são pessoas com mais de 40 anos, muitas vezes os maiores desafios que a gente tem em relação aos outros atletas, os mais jovens, não está simplesmente na idade, tá? Está simplesmente em manter uma consistência de treino, né? Provavelmente o atleta Master ele já tem uma vida, um trabalho, uma família, uma rotina que não dê tempo suficiente para se dedicar ao esporte como um atleta juvenil, um atleta, né, júnior sênior, um atleta jovem de 20 e poucos anos, entendeu? De 15 a 20 e poucos anos. Então tem uma dedicação, tem muito menos obrigações aí a ser cumpridas. E o atleta Master ele tem uma paixão espetacular pelo esporte, ele, né, ou aprendeu, viveu no esporte a vida inteira dele, ou desenvolveu essa paixão, essa atividade física aí ao longo da sua vida adulta, né? E ele tem outros desafios que não seja o treino, né? E isso são fatores primordiais para a consistência do treinamento Master, né? Família, trabalho, N fatores, né, que vão impossibilitar, não da parte negativa, mas impossibilitar um ritmo do treino. Então, para isso ele precisa de uma logística legal, uma cabeça legal, e eles, né, trabalhando isso dessa forma, vai conseguir ter resultados tão bons quanto teve na juventude, ou até tão bom quanto atletas jovens, né? Então, essa introdução inicial a gente fala, né, do atleta Master e da primeira regra que o atleta Master ou o treinador de atleta Master, aquela pessoa que vai começar a trabalhar com atleta Master, precisa ter, estabelecer um plano, certo? O primeiro passo é esse, e o mais importante é estabelecer um plano, onde ele quer chegar, como ele quer chegar e como é que ele vai fazer isso. É uma coisa meio óbvia de programação, mas o atleta Master ele precisa desse plano definido, porque ele vai ter regras de horários, regras de treino, regras de outras obrigações. Ele vai ser muito mais exigido do que na juventude foi exigido, né? E psicologicamente ele vai ter que estar bem preparado para isso, né? O primeiro passo para esse plano é ele ter uma compreensão realista do que ele é capaz de fazer, tá? A gente tem que acabar com aquela frase de quantidade é igual a qualidade. Não, ele precisa ter um treino. O atleta Master tem essa vantagem de ter treinado mais tempo que os jovens,
e ter mais experiência para isso e ter mais habilidade e focar no que é necessário, né? Então ele tem que ser realista com o que ele pode fazer e determinar o 100% naquele momento daquilo que ele pode fazer, tá? Caso contrário, com pouco tempo, ele vai ser levado a acordar às 3 da manhã para poder treinar e depois voltar a tomar café com os filhos, ou ele vai deixar uma rotina da família de lado, ou ele vai deixar o treino de lado, né? Ele vai ter que ter algumas escolhas. Então essas privações, elas não vão ser muito boas para a vida dele, tá? Então lembrando que, em vias de regra, o atleta master ele não é um atleta profissional, ele não vai viver disso, ele está fazendo por amor. Então ele tem que ser, né, coerente nas coisas e colocar no papel toda a rotina dele e se organizar. Se organizando, ele consegue ter uma performance muito boa, tá? Aí depois de ele avaliar as horas disponíveis, ter toda uma organização em cima disso, com viagens de lazer, com obrigações de trabalho, com as férias de filhos da escola, o que ele precisa pensar é que mais é menos. Ele vai adequar a rotina dele, adequar os horários deles e está, né, se dedicando ao máximo naquele momento que ele se propôs para isso, tá? Para aquele atleta que foi um atleta de alguma modalidade na infância, olhar para um tipo de planejamento desse tipo é uma coisa meio, né, ele vai falar, como que eu vou conseguir fazer isso? Porque ele já tem um histórico do que ele fazia, né, provavelmente com volume e intensidades muito maiores do que agora, mas não precisa ficar preocupado, tá? Que a falta de volume não vai atrapalhar a performance dele, né? E um planejamento bem estruturado, bem planejadinho. Ele pode demorar um pouquinho às vezes para atingir o resultado, mas, né, todo mundo vai chegar uma hora em algum lugar. O que a gente tem que lembrar é que, dependendo da idade do atleta master, a gente tem tempo, tá? A gente tem tempo não no dia, não no mês, não na semana, talvez não no ano, mas a gente tem tempo de vida, tá? Então, se você pensar que um atleta master começa a treinar com 40 anos, hoje em dia, 80 anos a gente vive tranquilamente. Então você tem mais 40 anos com habilidades muito maiores para poder desenvolver uma performance melhor até do que você tinha quando era jovem. Entendeu? Então, assim, paciência é primordial. Tempo ao tempo e esperar, que a gente às vezes vai estar andando devagarinho, mas vai chegar em algum lugar. Tá? Então, olhar para esse tipo de planejamento mais a longo prazo, né, muito macro, para o atleta master é muito mais proveitoso, porque ele vai evoluindo. Por outro lado, ele não pode estar se cobrando, caso algumas competições, algumas coisas, talvez ele não evolua tão quanto ele queira, ou se ele se compara com outras pessoas já masters que já estavam treinando há um tempo, né? Ou um outro tipo de pessoas que porventura está com um planejamento mais curto, né? Tem gente que pode planejar apenas um evento, se dedicar bem para isso e depois parar, né? Tudo depende, tá? Então tem que colocar na cabeça estabelecer um plano e saber que menos é mais para a gente melhorar, beleza? Fica pro próximo vídeo aí algumas dicas.